Vamos que vamos. Isso daqui não é um relembrando, a gente só vai assistir os vídeos do Gaveta porque a gente quer ficar um pouco mais inteligente. Tentar. A gente tá tentando. Estamos aqui no... Fudeu. Dando um contexto, esse aqui são vídeos de referência de do chá de Oshinoko, que é pra gente pegar isso daqui, e é o Gaveta falando de produção audiovisual, de filme, de coisas, de filmes, de séries, de produções excelentes, pra gente ter base argumentativa e reparar mais na maravilhosidade de produção técnica que é o Oshinoko, ou das coisas que ele fala ou critica. Esse daqui é a edição de Top Gun, ele entrevistando o Ed Hamilton, que se eu não me engano foi um dos editores do filme de Top Gun, pra gente ver mais ou menos o processo de edição dessas grandes produções top de linha, e a gente ter uma, vamos dizer assim, uma ideia da diferença como é pros nossos suados animes de temporada. Pode tacar aí 23 minutos de conteúdo. Suado não. Suado não. É depressivo. É depressivo, tá? Nossa, pra gente é suado. Eu me canso vendo essa merda. É isso aí. Alguém pegou a frase. 6! Você deve ter visto essa interpretação horrorosa. Viu o título, o thumbnail do vídeo. E eu sei o que você pensou. Mais um vídeo pra falar bem de Top Gun, que é um dos melhores filmes do ano e tal. Assim. Pra começar, eu nem vou dar spoiler. Eu vou falar de umas partes tão técnicas dele que não faz diferença pra história. Então, relaxa, fica tranquilo. Mas sim, o filme é maravilhoso. Mas não de um jeito surpreendente. Ele segue a fórmula de um filme bem padrão, mas é muito bem feito. Ele faz isso muito bem. Filme de macho, pô. Cheio de homem ali grandão, gostoso, testosterona no máximo. Tá bom. Eu já vou falar sobre esse aspecto testosterônico do filme mais pra frente. Mas pra mim, o principal elemento que fez esse filme funcionar tão bem é graças a uma velha amiga chamada edição. É um filme que você vai conseguir se empolgar e se emocionar num espaço de tempo curto. Isso graças a timing da edição, a escolha certa de cenas, mas é mais que isso. Eu quero explicar esse motivo direito. O que é difícil na hora de montar um filme dele? Como o timing ajudou a criar um emocional não só das cenas de ação, mas nas cenas dramáticas também. Por que a Jennifer Connelly continua sendo a mulher mais linda do universo? Até quando Tom Cruise vai conseguir correr nos filmes dele? Tudo isso logo após a... Ele é gostoso, ele pode. Então, eu vi esse filme semana passada. Assim que acabou o filme, eu saí do cinema falando assim, quem é esse editor? O nome do editor desse filme é Ed Hamilton. E o titio Hamilton editou outros filmes, como por exemplo, Kingsman. Ó, esse cara é muito foda. Olha só. Os podcasts infantis. Kick-Ass. Oh! X-Men First Class. Só aquela cena da bala atravessando e mudando a imagem. Oh! Esse cara é muito bom, mano. Essa cena sozinha já faz eu amar esse cara. Ele também editou os últimos filmes de Missão Impossível. Acho que esse cara sabe um pouco de edição de filme de ação. Aí eu tenho que falar pra você, eu fiquei tão empolgado quando eu vi o portfólio do cara, eu não conhecia. Aí eu falei, cara, vou procurar esse maluco agora. Eu procurei no Twitter, aí eu vi que ele participou de um outro vídeo, um call, tal, não sei o quê. E eu falei, cara, será que eu consigo entrevistar ele? Claro que não! Eu já queria fazer um vídeo sobre edição. Eu falei, cara, mas se eu chamar o cara, eu não preciso ficar adivinhando como foi feita a edição. O cara fala como é que ele fez a edição. Justo. Aí eu mandei o e-mail, vai que... Ele respondeu. Ele gravou. Hi, Mr. Agora eu quero tentar fazer isso um dia, quem sabe, aprender japonês pra entrevistar o Shinichi Omata. Caralho! Ia ser foda, irmão! Ia ser foda. Ou pelo menos um inglesinho básico aí seria bom. Ah, mas aí eu não sei se ele manja ajuda. inglês, eu não sei. Aí... Acho inglês a gente se vira. Acho que deve ter tido uma entrevista. Ah, a gente pode mandar um e-mail, talvez, aí faz uma entrevista por e-mail, tá mais tranquilo, né? Aí não expõe ninguém. Não expõe nem ele, nem o nosso inglês, /japonês horrível, tá tudo bem. Eddie Hamilton, it's a great honor to speak with you. You have no idea how
how... Meu medo é que na hora de falar eu sempre fico gago. My English barrier, it's knocking me down right now. I wish I could understand Portuguese and then it would be fine. Sorry. I know. O trabalho de edição desse filme é muito bom, que assim, eu falei lá no início que esse filme, ele não é que ele inventa a roda, ele faz tudo padrão muito bem. A intenção dele é despertar em alguns momentos ação, emoção, nervosismo, assim como nas cenas dramáticas, emoção e tal, e o timing conta muito nisso. Qual é a dificuldade de fazer um filme de ação como esse, que tem veículos muito rápidos, perseguições e coisas desse tipo? É diferente de um filme em que as cenas são todas roteirizadas. O cara vai dar um pulo, depois ele vai dar um soco pro lado, volta não sei o quê. Pode até não estar no roteiro exatamente como é que vai ser a luta, mas você tem a coreografia ali pra ensaiar, você tem um ambiente controlado. The problem is that the reality of filming a real jet, you can plan, but you get what you get when you're trying to film something that's moving that quickly, 700 miles an hour, and the aerial sequences took months to film. I would say around 4 or 5 months of filming. Oh my God. Yeah. You go up, when the planes go up, you only get maybe 5 or 10 seconds each time a plane goes up, and they fly for about an hour. Por exemplo, se você estiver filmando isso aqui parado no estúdio, não passa muita credibilidade, né? Você vê claramente que não é muito real. Assim, olha que eu sou um excelente ator corporal aqui, eu tô... Então nada se compara a você fazer na realidade. E o louco do filme é que os próprios atores ficaram mexendo nas câmeras, né? Porque não pode ficar mais ninguém ali dentro da cabine com eles, né, mexendo. Então, são 6 câmeras espalhadas e então eles mesmos iam ligando a câmera, botando pra gravar. Porque não é só porque você tá dentro de uma cabine de avião que a imagem vai ficar bonita. Depende da incidência do sol, de onde tá batendo, de repente a luz tá muito de frente. Então, até esse tipo de coisa eles tiveram que pensar. Por isso que foi produzido tanto material. É diferente quando os caras estão filmando num chroma key, né? E você tem uma tela que você pode criar o que você quiser. Eu, por exemplo, em vez de estar voando no avião, eu posso... tá, uma outra coisa, não sei. Aí depende da galera aqui, da galera que criar. Essa é a vantagem do Comic Pod, você pode deixar a criatividade rolar solta. E aí se você junta isso, por exemplo, com os conhecimentos da maior comunidade criativa do mundo, que é Skillshare, aí você vai fazer... Aí a propaganda. Miserável gênio. Não é um curso, vou fazer um Ele curso da costuma Skillshare. botar o Você tem timezinho acesso do ao trabalho, catálogo alguém canta ali do inteiro. lado, E aí você você consegue fazer escolhe. pra pular. Gaveta, mas aí são cursos sim, são na- gigantescos, eu não sei se vai dar tempo. A maioria barra dos do vídeo, cursos da parece que não tem Skillshare tem 1 hora de duração, mais ou menos. Dá pra você procurar aí coisa sim, específica. Eu preciso fazer um chroma key, tem um curso só de chroma key. Preciso fazer efeitos sonoros de avião, alguma coisa assim. Aí tem lá curso pra efeitos sonoros específicos, whoosh, ou sei lá, alguma coisa assim. Eu, por exemplo, fiz um curso sobre produtividade pra criativos com Thomas Frank. Ou vocês acham que é por acaso que a gente tá soltando vídeo um atrás do outro aqui no canal? É, produtividade só, tá olha aumentando. só. Mas eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Gostou? São mais de 40 mil cursos que já estão lá na comunidade e eles vão atualizando constantemente. E é legal porque como é uma plataforma para criativos, não tem só edição de vídeo, design, quanto pelo que você Aqui? Não? vê muito. Você tem a promoção de lançamento Não? inteira. Não? Depois acaba esse vídeo aqui, um outro filme. Aí, Não tem pronto. efeito pra piada ruim. Para efeito de comparação, eu quero citar nesse vídeo aqui um outro filme de cenas de ação de velocidade que ganhou o Oscar de melhor edição, que foi o Ford vs Ferrari. É um bom filme, é um filme divertido. A edição dele é maravilhosa. São muitas cenas de corrida de carro. Como é que você filma isso? Porque assim, por mais que o carro passe de um lado pro outro, não dá pra saber, pela velocidade dos carros que é muito alta, dá pra saber muito como vai se comportar. Até o ator dentro do carro não é uma ação tão previsível. Então a captura disso se assemelha a uma captura de transmissão de esporte. Várias câmeras pegando vários ângulos. Vamos pegar o cara fazendo a curva. Pega vários takes do cara fazendo a curva, tal. É claro, ele vai, no caso da corrida do Ford vs Ferrari, ele tem que montar pequenas histórias de corrida. O cara saiu da linha de chegada, ele tem que chegar ultrapassando um número X de carros até ele emparelhar com o cara que ele precisa passar no final das contas, o arco inimigo. Mas ainda que você pense nessa estrutura principal, você precisa de muita cena de apoio. Cena de carro passando, cena de longe, cena de perto, cena de longe, cena de perto, cena de longe, cena do seu lado, de cima, e pau. Pra você entender que o tempo tá passando, você ter uma noção espacial de onde você está na pista, o carro no ambiente, todo esse tipo de coisa, né? Isso eu tô me referindo só à escolha e sequenciamento de cena. Fora os efeitos sonoros que são mega fundamentais, mas eu já vou chegar lá.
caso do Top Gun, é ainda pior. Você não tá com um veículo numa pista em que ele sempre vai passar exatamente na mesma linha. Ele tá no espaço. Então um avião pode passar meio que pra cá, um pouquinho pra cá, um pouquinho. Pra você prever mais ou menos onde ele vai passar, o piloto vai tentar passar ali onde a câmera tá, mas entende que não é tão preciso assim. Você tem um espaço muito maior pra se cobrir, ele pode se movimentar para qualquer lado. E o grande desafio de você que tá fazendo uma cena dessa é não só você entender a história como ela tá acontecendo, mas você ter uma noção espacial de onde o veículo está. Caralho. Sim. You know, you use the pilot's eye lines, so when they look over their shoulder or they look back and they say a line, it indicates they're talking to someone behind them. And we will put, quite often, if a pilot is in front and we need to see a plane behind them so they understand that there's somebody chasing them, we will use visual effects sometimes to put a plane behind them over their shoulder. All right. Right, sometimes, or they will film an element of a jet and we'll use VFX to put it in the shot. And it's very interesting. I remember watching the dogfights in the original Star Wars movie from 1977. They do that quite a bit. They add over the corner of the X-Wings, over the shoulder of the X-Wing pilots, they add TIE fighters so you understand that there's someone chasing them. We worked on for months and months to make sure that the cutting and the graphics and the reactions of the pilots all communicated the spatial awareness of where the jets are on the mission. But the fact that you understood it means that we did our job. Is there any rule you have to follow? Like that rule when you editing two people talking and you have the 180 degrees. There aren't really any rules. It just has to work, right? So you try stuff and it doesn't work. Literalmente, olha o que tem na mão e tenta encaixar aquilo. Faça coisas até que você veja que a coisa não está dando certo. You know, you work on it for months. Então é muito difícil Simplesmente um combo de Yu-Gi-Oh! Na acrobacia, não sei, tá pra baixo, tá pro outro, e ainda dá o senso de urgência. Cara, como ele vai conseguir fazer isso? Com muitas e muitas e muitas horas de gravação de jato pra tudo quanto é lado. Você testa e filma. You have some sort of idea? Was the footage? Yes. We filmar had muito nearly jato. 814 hours. Que pariu! I'm not joking. For a 2-hour movie. You gotta have a crew. Caralho! Yes, I have a big team of people who help. It was a year of filming. It was 6 months on the Presta atenção ground nos and then prazos 6 que você months faz in uma the produção de air. qualidade. É absurdo! We would try and stay Cara, é on top megalomaníaco of o the footage bagulho. each day Sim. by A working gente vê os through nossos it animes and de temporada marking it sendo up feitos em 6 and meses. putting all the Não, lines, the lines of dialogue 814 horas together, é o one tempo after que the other, eles so we could, fazem o review anime. them. Any Pô, faz uma actions pausa aí. of the Tem um jets. comentário interessante sobre isso. Ah, Porque eu já até falei pra você, né, Thunder, daquele caso da Amazon com o Kamen Rider. sim. Que, pra quem não sabe, Kamen Rider teve uma parceria com a Amazon pra lançar lá o Kamen Rider Amazon, acho. Uhum. E eles deram uma verba pra Toei pra eles fazerem. Se eu não me engano, foi 150 mil. Eu não lembro agora o número exato, perdão. Não sou bom com isso. Mas, eles pegaram esse número aí, fizeram uma série inteira. Quando eles entregaram pra Amazon, a Amazon falaram: a gente deu isso aí pra um episódio. Vocês fizeram tudo? E eles, sim, porque é o que a nossa verba que a gente tá acostumado a trabalhar. Uhum. E eles ainda não só fizeram pensa assim, eles fizeram uma série inteira pra um episódio com a verba e tempo pra uma produção de um episódio que eles estavam esperando aqui, tipo, sei lá, 8 meses. Eles fizeram tipo em 3. Uhum. Porque pra eles é mais... Eles estão acostumados a lidar com esse meio mais barato, uma coisa mais simples. Uhum. E pra eles isso é dinheiro de pinga. É uma coisa mais fácil de trabalhar, gastar menos e lucrar. A diferença é muito absurda. Tem até um negócio que ele falou aí que eu penso, tá, isso é diferente em anime, mas ainda daria pra usar. Que é quando ele começa a falar da escolha de câmeras que eles pegam, botam um cara, por exemplo, num carro real pra fazer uma câmera e acompanhar. Isso é uma coisa que, em teoria, em anime é mais fácil. Em animação em si é mais fácil, porque você consegue... Sua câmera não é impossível de ser feita, sabe? Eu posso colocar uma câmera, sei lá, na cadeira do cara e fazer o take de lá. A questão é que você ainda precisa ser inventivo o suficiente para que respeite todas essas regras que ele tá falando. Sim. Senso de espaço,
questão de velocidade, ou até a própria intensidade da cena que você quer passar, que é simples. Você tem que passar isso de uma maneira que faça sentido. O que muito anime faz, que a gente não gosta, e é erro crasso de anime de temporada, faz a cena estática e tenta compensar com action line. Sabe, a intensidade vai ser pela action line, não pela construção que a gente fez, pelo ângulo que a gente fez. Então, a animação tem uma questão que filmagem não tem. Na filmagem, você tem que lidar com os elementos reais, tangíveis, que você está capturando por meio da filmagem. Sim. Na animação, não. Tudo é criado. Na animação, você cria tudo. Ao mesmo tempo que você cria tudo, você tem liberdade completa para posicionar a sua câmera, entre aspas, virtual, do modo como você quiser dentro do cenário. No anime, por mais que não teria essa dificuldade técnica de fisicamente posicionar o objeto de gravação, você tem a questão da criatividade, como você vai posicionar essa câmera virtual do ponto de vista de qual o ângulo que você vai desenhar essa cena e como você vai desenhar, com que intensidade. Eu diria que é, entre aspas, mais simples no processo físico, de estrutura física para fazer isso, mas no processo mental pode ser até mais complexo, porque você tem uma liberdade completa de câmeras que você pode usar, que inclusive seriam até impossíveis algumas de fazer no mundo real, ou seriam extremamente difíceis, mas você tem que saber, nessa infinidade de câmeras, qual seria a melhor, entre aspas, para passar o que o Gaveta tá falando aí, a emoção e o timing certo para a cena que você quer construir. É o que a gente vê, como o Rafa falou, plano contra plano com action line para passar intensidade. Mas será que isso é passar intensidade? Será que eu mexer a câmera, o ângulo um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, brincar com ângulo de câmera, brincar com cenários, tanta coisa que a animação tem, entre aspas, mais liberdade de se fazer por não ter esse aparato físico, necessidade de aparato físico, e não se aproveita. E até aí tá a sugestão que eu peguei. Vamos ver o cinema, como é que eles fazem, tendo mais dificuldade técnica, entre aspas, porque eles têm um aparato físico que eles têm que posicionar. Não, é engraçado como até a questão espacial que ele foi explicando, né? Como a condução da cena é dada através de expressões e te guiando através desses elementos, seja por objetos ou personagens. Cara, você não tem isso em animes. Você mal tem isso em animes. E quando tem, sai tão fora da curva que você fala, nossa, isso é diferente. Por exemplo, quem é maluco de fazer essa construção de sensação de espaço e utilizar câmeras malucas e aproveitar que ele tem uma animação para fazer essa parte inventiva, é Mob. A produção de Mob é literalmente nisso. É calcada muito em como ele é inventivo para fazer cenas. E um dos que eu lembro aqui agora. E geralmente não, é plano contra... Kaguya também? Nossa, Kaguya é um show disso. É que sabe qual é o negócio, Tano? Tem coisa que dá pra fazer e tem coisa que não dá pra fazer. A depender, por exemplo, do tamanho da sua staff, de como o produtor organiza isso. Sim. E como também a sua disponibilidade. Por Sim. exemplo, tem aqueles animes que vão falar, sei lá, de algum tipo de luta em específico ou de dança. Um exemplo bom. O Dance Zero, DDD. Eles pegaram, a gente tem que fazer um anime de balé. Como que a gente vai representar a construção de balé e de dança ao mesmo tempo que respeita a própria dança? Primeiramente, vamos chamar um instrutor de balé para o nosso consultor, porque a gente precisa ter uma representação. A gente tem que ter um entendimento se isso aqui tá minimamente decente para a construção da dança e que faça sentido. A gente precisa disso, precisa de um diretor para fazer o balé, porque um cara que não manja de expressão artística não vai fazer isso muito bem. A gente tem um exemplo, inclusive, negativo disso, que é Bauru Yokoso, que eu lembre, eu vou estar falando agora, ele não tem instrutor, então, obviamente, ele vai pecar muito nesse aspecto. Tipo, se você consegue aproveitar esses problemas com uma galera que saiba fazer uma consultoria, ou pessoas que estão acostumadas nesse ramo. Hanebado, por exemplo, tinha uma partida de badminton da hora, porque muita gente lá era fã de badminton e estava se esforçando para aproveitar esse elemento do badminton. Também. Orçamento também pesa. Mas então, é isso que eu comentei no início. Japão está acostumado
a trabalhar com esses orçamentos mais leves. Todo anime, mais ou menos, entre aspas, tem o mesmo orçamento. A questão é como quem vai estar fazendo e como você vai fazer. Tem gente que vai fazer por paixão ou porque sabe que isso aqui pode dar certo. Tem gente que só vai fazer para cumprir cota da temporada. Sim, sim. E sim, o problema da indústria dos animes é alguns palmos para baixo. E são problemas que a gente já falou várias vezes. Falta de tempo, falta de capacitação, porque você não tem tempo, falta de verba, que não Verba tenha não. mais a distribuição. Então, assim, existe uma série de problemas na indústria dos animes que compromete o produto final anime, ou a maioria dos animes. Por isso que por temporada a gente tem baldes e baldes de animes tecnicamente extremamente baixos, extremamente fracos. Tecnicamente, cara, meu Deus do céu. Tem coisas que o próprio Oshinoko faz que eu falo, cara, isso pra mim deveria ser o mínimo. Só que anime de temporada não faz isso, então parabéns. Por temporada, cara, se salvam 5, 7, quando se salvam, de animes que tem uma produção uma produção mais tecnicamente apurada, porque ou teve mais prazo, ou porque o projeto teve alguma liberdade, ou porque teve algumas figuras que já são da indústria e trabalham muito bem. É triste. Tipo, no final do dia, pra anime, uma mídia que teoricamente você teria muito mais liberdade, muito menos complicações pra fazer algumas cenas, porque você não tem a questão física de criar a cena, tirando algumas séries que utilizam da questão física como rotoscopia ou essas referências visuais pra fazer as cenas do anime. A gente tá pegando um exemplo de um outro lado, sabe? Quando a gente tá vendo os exemplos que tem em Top Gear, das dificuldades que foram aqui, cara, Top Gun, nossa, errando aqui. É um absurdo de diferença, é um mar de diferença, um outro nível. Aqui é outro nível, mas é legal saber esse outro nível, porque os caras têm muito mais verba, muito mais tempo, mais uma tonelada de dificuldades a mais pra conceber esses projetos. E, pô, é bom também quando essa tonelada de trabalho extra e problemas a mais acabam resultando num filme maravilhoso como foi. Eu ainda não vi, mas e tem um que seja. detalhe. Tem um detalhe. Top Gun Maverick também foi uma puta aposta arriscada. Porque é uma sequência de um filme muito antigo, faz tempo que ninguém vê. E, como ele tá explicando, foi um bagulho muito mais custoso, muito mais trabalhoso, não só pelo orçamento alto, mas pela questão de trabalho mesmo, trabalho braçal. Sim. Então, se o filme tivesse flopado, mas ia dar um prejuízo desgraçado. Desgraçado. E eu não vejo que... Não sei, também não conheço, mas eu não acho que existam tantos filmes que são lançados anualmente que são uma aposta tão ambiciosa quanto Top Gun. Porque, pô, aqui literalmente o que ele tá falando. Estamos gravando jatos a mais de 1.000 km por hora. Pô. Assim, tem câmera especial pra isso. Todo mundo está com equipamento protetor, tinha que fazer curso pros atores. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Você pensa, é só a edição, a gravação. Não, mano, você tem que cuidar de muita coisa se você quer fazer principalmente aqui, uma história de aeronáutica. Você tem que ter um monte de coisa antes de você poder começar a gravar. Pois é. Similar, we would sort of block them together. We built gigantic reels of action that I could go through and, you know, find little pieces of action that I needed. It just takes a very long time. And on a film like this, you can't rush it because you need to know that you've got the best footage. And in order to know that you've got the best shots, you have to go through it and check. Everybody on the production focused on making sure the movie was awesome. Like, I never wanted it just to be good. It had to be fantastic. Então, o mérito da edição
questão dessas cenas de ação, falando especificamente das cenas de ação, são 3 fatores. A noção espacial tá perfeita, nós temos um senso de velocidade, e eu queria dar um terceiro fator, que a Jennifer Connelly continua sendo a mulher mais linda do universo. Eu queria dar um terceiro fator, que a edição colaborou muito, mas eu não vou dar esse crédito só pra edição. Eu vou ter que dar pra direção e pelo esforço do Tom Cruise, que influenciou o esforço da equipe toda. Já apareceu em vários making-offs, vídeos tal, que os atores voaram realmente nos aviões, né? São cenas reais de voos, né? Eles estão sentados, acho que tem um piloto na frente, não são eles, mas eles fizeram um treinamento todo pra aguentar não sei quantos Gs de pressão. Tu vê que a cara do cara tá assim, o cara ainda tem que atuar. Mas o lance é, em vários filmes você vê isso. Ah, não, o ator preferiu fazer as cenas e dispensar o dublê pra aumentar o realismo. Especificamente nesse filme, fez muita diferença. Tem uma cena lá na frente, não vou falar spoiler. Só citando uma situação sem entregar nada, relaxa. As pessoas estão na dúvida se dá pra fazer uma manobra lá que aparentemente é impossível. E aí o Maverick, o personagem do Tom Cruise, pega o avião, vai lá e faz. E cara, quando ele tá pilotando, você sente o esforço. O cara tá muito rápido, fazendo umas curvas muito fechadas. E a edição sonora do filme, que é maravilhosa, sabe? Os caras vão colocando o som ali pra aumentar mais essa sensação de que o cara tá fazendo um esforço. Esse é um filme, inclusive, que falam, você tem que ver ele, não tinha que ter visto no That cinema. was something that Tom Cruise told us right at the beginning esses that impactos são he muito was his sentidos, goal for the Ai, film que because merda, eu he não vi. didn't feel Eu também in the não. first Eu Top queria ter Gun visto. that you felt how hard it was to fly a jet, how physically demanding it was to fly a jet. You know, you feel like an elephant is sitting on your chest. And then the other thing that we're doing is making sure that you can hear the actors Será que se você exerting when they're flying. assistir com It's uma kind of, professora em casa, ajuda? they're fighting with the stick and you feel how tough it is. Como título? Esse realismo ajudou pra você entender que o cara não tá só apertando um botãozinho e virando um volantezinho. O cara tá mexendo numa alavanca pesadíssima por causa da força da gravidade. Você vê ele e os outros atores claramente demonstrando esse esforço. E muitas dessas coisas desses filmes, tu vê, tu gasta milhões em efeitos visuais, é pra você acreditar, você entrar na história. O diretor não tá interessado em você sair, olha, essa cena ficou mal feita, olha, não sei o quê. Não, ele quer que você entre naquele clima. E era a intenção desse diretor que você sentisse o esforço que é pilotar um caça supersônico desse. Por isso que eu acho que nesse filme especificamente valeu a pena o Tom Cruise ser o psicopata da perfeição, que eles falam que o Tom Cruise ele é maluco com esse lance da perfeição. O filme tinha que estar perfeito. Não, vamos praticar no avião mesmo. Because if we're gonna do it, we're gonna fly in the F-18s. 6 meses de treinamento. Invejei? Invejei. Eu tenho medo de altura, mas eu adoraria voar num caça desse. Isso é muito irado. Todo esse treinamento, toda essa preparação, valeu a pena. Passou o realismo, que nem no filme do Ford vs Ferrari eu sinto tanto. E olha que no filme Ford vs Ferrari era pra ter tanto ou mais que isso, porque aquele filme tá falando sobre eles concorrendo àquele prêmio do Le Mans, né? Que são 24 horas de corrida. Então imagina o quanto o cara tá destruído. Naquele filme eu não senti que passou tanta essa sensação de esforço nos pilotos. Passou no carro, que o carro tá se destruindo. No Top Gun, não. No Top Gun você sente que tem esforço do avião, tem esforço do piloto, tem sensação de velocidade e tem noção espacial. E ó, voltando, é mérito do editor também. I had 2 other editors who came on to help me for a few months each when I was overwhelmed. Stephen Mirioni, who has an Oscar, and Chris Lebenson, who helped on the original Top Gun. They both came in for a few months and contributed ideas to small pieces of the film. So it is a team effort. I want to acknowledge that, you know? I know. Eu sempre fico gago. I'm an editor. So, Yes. when I see a good work, I gotta say. Mas eu tô ressaltando o trabalho de edição desse filme, não é só por causa das cenas de ação, porque às vezes o cara manda muito bem num estilo e não manda bem no outro. Aquele filme que ganhou o Oscar de edição, Bohemia Rhapsody, que a gente já zoou várias vezes aqui no canal, ele mostra todas as reações que tem gravado. São quantas reações? São 937 reações, senhor. Então vamos botar reações. Mostrou que o cara só sabia fazer uma coisa ali, que era a edição do clipe musical. A cena deles tocando ao vivo no final, ela é muito bem editada e as cenas no meio do filme não são. Então o cara não mandava muito bem diálogo, ele mandava bem clipe musical. E é possível que isso fosse acontecer também num filme desse. Mas não é o caso. Porque as cenas dramáticas são muito bem entrecortadas, usa vários artifícios da edição pra história, aquela história que tu vai seguindo, assim, você... É a edição invisível, né? Não é aquela edição que é... Não. Ele segue um corte
corte, de certa forma, padrão, mas extremamente ironicamente, uma edição bem Jogos Jogos Mortais ao ponto que o emocional construído até o final do filme. É um filme que pega, tu fica, todo mundo ali, cara. Isso é mérito de uma história bem contada. De eu chegar no final do filme e estar emocionado, de eu chegar na cena de ação e eu estar me sentindo sem ar, tanto que eu tô dentro da história. I've seen the film 300 times to make sure that it's as good as it can be. I'm not exaggerating. Every scene in the movie, we watched dozens and dozens and dozens of times to check the pace and the rhythms and make sure it was great. E tem todo aquele lance do filme ter os elementos testosterônicos, né? Porrada de homem ali também, saradão, um dando tapa na cara do outro, e atividade gostosa. As mulheres lá também, mas o lance era a tensão ali dos homens se agarrando, os caras tudo cheio na vontade ali. Anos 80 sabia fazer isso, filme de macho, filme de homem. E antes que alguém reclame qualquer coisa, eu quero só falar duas coisas sobre esse assunto. Primeiro vai ter gente que vai ficar reclamando. Ai, filme de testosterona, filme de macho, filme de macho. Qual é o problema, filme de macho, pô? Não tem problema nenhum você fazer um filme de macho testosterona. Os caras sem camisa. Pô, delícia. O problema é fazer só filmes assim. Era a reclamação que vinha até então. Se você fizesse um filme que era diferente, teve muita gente reclamando de Capitão Marvel. Ai, meu Deus, os homens são retratados de forma diferente. Os homens são retratados diferente da realidade nesses filmes. As mulheres também são retratadas de forma diferente da realidade desses filmes de macho também. You're so hot. Oh, I know. É parte do estilo. Nossa! Não tem problema isso. O problema é você falar que um jeito é o certo e o outro é errado. Como Top Gun cultua mais a testosterona, não sei o quê. Ok. E é muito compreensível que nesse meio militar, que os caras estão a dopo ali dos pilotos e tal, não sei o quê, haja muita competitividade mesmo. Não é só testosterona por ser testosterona. Eu acho que combina com esse ambiente. E o segundo ponto, não tem problema fazer um filme desse cheio de testosterona, de macho, não sei o quê, testosterona, porque ele vai te deixar feliz ao ponto de você deixar um like nesse vídeo. É isso que você quer, não é? Então assim, vai ser bom pra gente aqui da Gaveta Filmes, você vai valorizar o nosso só vídeo, gancho. nossa produção que a gente tá fazendo aqui. Só Você vai gancho. se divertir Gaveta. vendo filme Caralho, divertido, Gaveta é o caminhão, emocionante, é o Capitão maravilhoso. Gancho, Todo cara. mundo ganha, entendeu? Vamos lá, não se prive de um prazer. E claro, eu também tenho que dar crédito pro realismo, essa sensação de esforço e tudo mais, aos atores. Obviamente, o Tom Cruise, ele tá muito bem de ser um É muito testosterona. rebelde, daquele jeito canastrão do Tom Cruise, que encaixa muito bem com esse filme. As cenas de ação dele são extremamente convincentes, e eu acho que esse é o principal. E eu vou dar um mérito pro papel Tom Cruise do que eu não ator, falei. Uma emoção de O convencer momento de onde ele algo. tá no jato e ele faz só expressão com os olhos, mano, isso é um puta ator bom. Pra você conseguir passar muita intensidade como um ator só com E isso, até as você cenas é que são dramáticas, Sim. existe É, também um bom o Gaveta time de falou, segurar um ele pouco a tava lá, mão, você de sente a deixar intensidade ali, e a deixar força te abraçar, que é você te pilotar um abraçar. jato. Ele trabalha com O contraste. esforço, toda a Lembra fisicalidade do filme dele, ali do cara, Thor, que eu falei, um filme que não tem muito contraste, então parece que ele tá sempre no alto. Esse filme Top Gun, eu acho o oposto, ele trabalha com muito desse contraste. Tem um momento muito feliz, muito calmo, depois tem um momento de tensão, corrida, depois tem... Ele vai alternando esses altos e baixos com maestria, e aí tem um momento de calma que é muito enfatizado pela beleza inacreditável da Jennifer Connelly. Eu tenho que falar dela aqui. Ih, lá vem. Cara, a primeira vez que eu vi ela foi Labirinto. Eu era Gaveta. criança, fui no cinema ver Labirinto. Ela tava lá, eu era criança e eu olhei e eu falei... Horny. "Não, eu era criança. Cara, Depois eu sempre você fui reclama, criança, o cara gosta eu dos personagens de achava anime. daça, eu achava a O mulher cara mais linda não dos- para de falar da wife, mano. Que é isso? Gaveta tem 2 pezinhos em ser otaku porque não para de falar da waifu. É, E glamorifica testosterona. É isso aí. E a anime também já faz isso. Na verdade, não. Não mais. Não, o pessoal prefere ver um monte de magricelo de boy band se batendo do que a época boa, né? Cobre sarado se batendo. Não, os caras assim, né? preferem as wives se batendo e perdendo roupa. É isso, tá? Não. Porque tem que fazer o self-insert do otaku. O otaku não é o macho cheio de testosterona. Muito menos o boy band. Então tem que fazer o self-insert. Como ele faz o self-insert? Com visão em terceira pessoa. Na a visão em verdade, terceira pessoa que ele quer ver as wives se tretando. De preferência com pouca roupa. Peraí, como assim? O self-insert não é o personagem do Isekai que vai pro mundo fodão e é chupado por todo mundo. Não é assim? Não? Ah, Thunder inocente. Oh, droga. Que pena. No cinema. Nossa, depois ela apareceu em Rocketeer, como eu adoro esse filme. Depois vários outros filmes, né? Ela, Mente Brilhante, ela tá lá, manda muito bem. Ela tá em Diamante de Sangue, ela aparece. Eu era criança e eu olhei e eu falei... Eita!
que é maravilhoso não só ela é muito bonita, Ei, muito bem na atuação. Mas não escola ainda. Indicada em Oscars e prêmios. Mas ficou legal porque ela tem uma personalidade não muito... Ela não é agitada. A Jennifer Connelly, ela tem aquela simpatia, aquele sorriso lindo do universo, mas ela tem uma vibe mais calma. O que combina com essa dinâmica do filme, desses momentos serem os momentos mais afetivos, de você desacelerar no filme. Então, até essa escolha da atriz, pra mim, foi acertada. De ser um momento mais aconchegante, não só pro Tom Cruise, né, pro Maverick, mas pra gente como espectador, pra dar a dinâmica. Enfim, esse filme é uma sucessão de acertos. Só quero E por fazer mais um ele ser comentário. fanboy também. Também. Mas eu tenho um comentário que ele tá fazendo dos atores, porque é algo que eu vou criticar muito num anime dessa temporada, que é Deadmon Death Play, porque é um anime que eu noto que normalmente é engraçado, porque até é raro falar de pontos negativos quando eu vou falar de dublagem japonesa, porque eles normalmente mandam muito bem. Mas quando tem problemas, como é o caso de Deadmon, eu preciso trazer, porque eu não noto isso que ele falou. Tipo, tudo bem que ele é nitidamente fanboy da atriz. Mas ele falando, pô, ela tem um jeito que combina com o papel e foi bem escolhida e tal. E tem essa questão de que o bom ator vai ensaiar para esse papel, vai encarnar esse papel. Eu não vejo Deadmon. Tem ator que eu sinto que não tá no papel certo, que trocaram os papéis dos caras. Tem o protagonista que eu sinto que o cara não sabe dublar, eles têm que botar um filtro na voz dele pra fingir que ele é um cara épico, quando ele não é. Então, esse é um tipo de coisa rara, mas que acontece até em anime, mas em filme eu vejo acontecer mais. Pô, o ator não sabe lidar, o ator é ruim, o ator não combina com o papel, isso é bem comum. Agora em anime é raro, mas quando acontece, meu amigo... É raro, mas a gente vê com frequência, né? Não, pior que não. Em anime não. Em anime não, mas o que a gente vê em anime com frequência é, claramente, se o anime não se esforçou, não vai ser eu que vou me matar. Tem muito dublador bom que faz isso. Tipo, pô, fui escalado pro anime merda, não vou me matar. Mas sabe o que eu vou ler o texto. Sabe uma coisa que a gente vai mais sentir isso? Anime moe. Porque, cara, você pega, por exemplo, a dubladora da Akane em Yoshinoko, a Manaka, se não me engano é Manaki Wakami, eu vou me esquecer agora, tô dando uma de Thunder, mas eu acredito que seja o nome dela. Você pega ela em anime moe, o anime que ela fez temporada passada, o Anjo de Vizinha, que me ama demais, cara, é nitidamente lendo o texto no tédio. Não tá acontecendo nada. Não tem profundidade. Os dois, ela e o protagonista, tipo, foda-se. Mas eu não vou reclamar, cara. O negócio é tão merda que se eles se esforçarem demais ia ficar destoante. Sério. Não só isso, tipo, a proposta da série é ser qualquer coisa visualmente em texto. Por que o ator vai se esforçar? Sendo que é só vender a waifu. Anime de moe, por que a dubladora vai se esforçar? Sendo que é só falar assim, muito bonitinho, deixou. E o pessoal vai comprar. Assopra o microfone com a garganta. É isso que acontece. A questão é quando você vê elas em séries boas. A Manaka, ela dublou muito bem Fruits Basket, por exemplo. Ela era Toro. Ela manda muito bem aqui como a Akane. Então, tipo, é nesse tipo de anime que a gente tem que ver, essa dubladora é boa. Não em moe merda ou um anime nitidamente qualquer coisa que só tá pra cumprir tabela. Em Nekopara. Nekopara. Cara, Nekopara tem a dubladora da Nanachi, a Shiorizawa. Sim. Tipo, não vou pensar qual é a qualidade dela como dubladora aqui. Ela não tá fazendo porra nenhuma, irmão. Pois é. Say not because I'm talking to you. A few Oscars ago, Ford vs Ferrari won the Oscars, and I say if that movie won an Oscar and this movie did not get at least a nominee, I will be offended. At least nominee. That's very kind. This film deserves it. Thank you very much. I'm so grateful. Thank you for inviting me on. I love watching your videos. Even though I don't understand Portuguese, I have watched some of them. They're good fun. And thank you for everything you do for the filmmaking community. It's great. Eu queria só agradecer o pessoal do Cambridge que tá me ajudando a fazer essa entrevista totalmente em inglês. Tive pouquíssimo tempo pra me preparar, mas por isso com uma tutora eu pratiquei um pouco e me ajudou a ter um pouquinho de confiança pra fazer essa entrevista. Obrigado. E aí, assim, se você quiser entrar numa jornada dessa também, quer aprender a falar inglês rapidinho, ainda tá valendo a promoção, tá? Do 4 de julho. Vou deixar o cupom aqui na descrição. Vou deixar aqui. Peraí, tem mais alguma coisa aqui no final? Isso aí, porra. É isso que a gente quer piada. Meu Deus, isso aqui é...
criança, porque vai ser uma viagem que você Criança. nunca vai esquecer. É isso aí, porra, Gaveta, aí. Botou o óculos, ficou mal gostoso. No que eu acho você gostoso, entendeu? Você tá no estilo que as mulheres vão falar que é gostoso, assim. Tesudo, né? A cara de macho, cara de que taca na parede e te prega que nem um quadro. Porra, tu fica ali presinho. Sem sacanagem, Porra, na moral. Não. Esse tipo de gente que fala, não, o filme, o entretenimento tem que ser coisa de macho. Eu imagino que um dos filmes favoritos do cara é Rock 3, que tem uma cena muito cringe do Stallone correndo com o Apollo Creed, com aquelas roupas curtinha apertada dos anos 80 pra ir na praia. Aí eles correndo, suados, se abraçando nas ondas. É muito cringe, mas os caras, é macho. O verdadeiro macho é aquele que é macho até debaixo do outro macho, então tá tudo certo. Entendo. É sempre assim, Ai, caramba. É isso. Fantástico. Eu entrei em crise existencial aqui, cara. Tipo, poxa. A gente pouco vê isso em anime, cara. Esse tipo de cuidado ou a possibilidade de ter esse tipo de cuidado. São pouquíssimos. Sim. Mas é legal. É legal saber esse tipo de cuidado que existe. São coisas que a gente pode assimilar a esse tipo de conhecimento. Porque, por exemplo, uma coisa que ele falou... construção de sensação de espaço. Que anime faz isso? Alguns poucos. Alguns poucos. Que a gente já elogia por outros milhares de outras qualidades no âmbito da produção, sabe? Então, olha só. É porque, querendo, o Lu falou um ponto que eu concordo, mas volta aquilo que eu falei no início. Tipo, o que ele falou é muito diferente do âmbito de animação que a gente está inserido. Sim. Porém, como eu falei, dá pra gente mitigar de algumas formas. Tipo, a pessoa que vai mexer tem um conhecimento envolvido, ou você tem um consultor, porque tudo isso faz diferença na imersão, faz diferença na qualidade do que você está entregando. Sim. Eu vi recentemente, inclusive, um anime Taihou Shoujo, que vocês conhecem pelo meme da menina policial fazendo terri. Ele tem um detalhe em quesito de mecânica de moto e de carro por algum motivo muito bom. Ele usa isso pra algo? Não, mas ele faz questão de mostrar, de falar como funciona, de ter uma animação em detalhes mostrando o carro funcionando. Cara, não precisa, mas isso é bom porque emerge. Faz sentido. Justo. É que aquela coisa, né? Pegar o conceito per se do que ele tá falando, de fato, tem as diferenças com a animação, mas a ideia geral de uma produção audiovisual e dos elementos que ele mantém, ambientação, direção, com modo de você fazer o plano de sequência das imagens para você contar a história, de maneira geral, isso é meio que universal do formato audiovisual. Então, ainda assim, tem muita coisa que a gente pode estar pegando e é aquela coisa. É que em anime, a coisa costuma ser meio 880, que nem o Rafa falou. Ou a gente pega uns animes que tem alguns pontos muito específicos fora da curva, assim, para determinadas questões de produção, de contar a história. É um detalhe que vai muito específico, ou é aquela obra que, como um todo, já faz fora da curva. Eu não sei, eu não conheço tanta parte de série para dizer se também costuma ser 880. Mas anime a gente costuma ver muito isso. Tipo, ou a obra inteira é bem pensada e bem produzida no seu âmbito audiovisual, e daí vai englobar todos esses fatores inerentes de uma boa produção audiovisual, boa composição espacial, bom storytelling, bom timing para contar a história, boa questão de edição, escolha de cena, ângulo de câmera, passagem de sensação pela questão de direção, posicionamento de personagem, etc. Ou a bagaceira padrão de temporada que a gente tanca porque o roteiro tanca. Isso Quando se tanca. Quando tanca, exato. Quando acontece, por exemplo, eu entendo, por exemplo, que a maioria dos animes de temporada são adaptação de algo. Então, muita coisa a gente também tem que exigir do original. Mas agora, quando acontece como My Home Hero, por exemplo, que a parte de maior construção, de racionalização, eles cortam, aí não adianta nem pedir, porque a produção não está interessada nisso. Eles vão simplificar ou remover porque o anime tem que sair de tal forma ou de
em tal momento. Então vai sair, independente do que aconteça. Pois é. Dito tudo Vai. isso- Pode ir. Não, só ia falar, tipo, dito tudo isso pra gente fechar, eu não sei se o Tanner quer falar uma coisa, mas fechar a ideia, eu coloquei isso daqui nas referências de Oshinoko. Oshinoko, não, de fato, não vai ser um anime de ação, mas questão de timing, de timing de produção, de roteirização, de montagem de cenas, de escolha de ângulos de câmera. Tudo bem que o Igor estragou um pouco a conversa quando ele fez o diálogo expositivo no chá passado, mas eu adorei o que ele fez. Ajuda a ficar um pouco mais ficar mais didático o ponto que eu queria trazer com essa referência. Sim. E somar toda essa questão do que ele falou, do que é uma produção excelente, para você ter o contraste com o que o Oshinoko retratou. Você vê o céu e o inferno agora? Vocês viram o céu e o inferno? Dá para você ter uma ideia muito interessante do que é essa questão de produção audiovisual e começar a pensar na forma como essas coisas são montadas para contar essas histórias. Eu acho que tem bons exemplos também e pode não fazer com tanta excelência como, obviamente, o filme de Top Gun, mas alguns animes que mostram que tem esse conhecimento, principalmente de sensação espacial, quando literalmente se passa no espaço. Recentemente eu vi o Gundam Unicorn e, cara, é absurdo o que ele consegue fazer com lutas espaciais. E você sente isso, sabe? Você vê que, de fato, essas sequências, elas respeitam o ângulo de câmera, você não se sente perdido, você sabe que os Gundams, né, os Mobile Suits, eles estão indo em direção a um ponto de conflito, eles estão esquivando, voando no tempo ali, no espaço que ele tem. Você consegue criar um mapa na sua cabeça e não se perder, né? Sim, você tem uma noção espacial completa. E aí, lá, ele utiliza do conceito da animação, da liberdade da animação, fazendo câmeras que aproveitam isso e permitem fazer batalhas espaciais com mais criatividade, se aproveitando do quesito de animação. E é muito bom quando a gente tem obras que fazem isso. Falta pra caramba. Tipo, obras que fazem sequências de ação que são intensas, imersivas, e ele te passa essas longas sequências de animações que não é só de diálogo, e vai, sabe, e maçoca, e acaba com o seu tempo de aproveito do episódio, porque ele não tem condições técnicas de aumentar o tempo de produção para fazer cenas de ação, cenas onde não estão apenas sendo narradas, onde a própria montagem da cena, ela te passa toda a sensação de perigo, de o andamento da própria ação, te engajam por esses momentos, e é complicado. Às vezes tem, por exemplo, eu acho que um dos mais recentes que tiveram isso daí foi o próprio Cyberpunk, que também, de novo, outra produção que é fora da curva. E a gente vê esses exemplos, de fato, em animes que são fora da curva, que são de ação. Seria bom a gente ver mais. É bom isso. Mas ainda assim, eu gostei da curiosidade aqui, das informações trazidas pelo Gaveta desse filme. Fiquei muito interessado em assistir esse filme também. Pena que eu não vou conseguir assistir no cinema e ter meus tímpanos amassados por uma boa equalização de áudio para ter essa sensação de imersão muito mais real, mas a gente, sei lá, chama um professor pra minha casa e dá um jeito, mas eu não tenho isso, Chama alguém com um professor com um home theater. Aí vai ser um home theater. Deus, se você tá com tempo pra fazer piada ruim, bota o próximo vídeo. Por favor.